Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje nós continuaremos falando sobre a defesa siciliana, dragão acelerado, com a variante da Maroczy. E falando sobre a Maroczy, a gente já começou a comentar um pouco sobre ela na aula passada, e a gente vai dar mais algumas ideias que podem acontecer nessa posição. Lembrando, a ideia não é que você decore todas as linhas que nós iremos discutir aqui. A ideia é justamente que você conheça algumas dos principais lances, das principais variantes, para que sejam opções para você, ou para que você realmente faça como preparação contra algum adversário, ok? Então vamos lá. A gente começa com E4, C5, cavalo F3, G6, D4, peão toma, cavalo C6. Ele joga C4, essa é a jogada característica da Maroczy, e a gente joga bispo G7. Bispo E3, o bispo monstrão aí das peças brancas, a gente sabe que esse bispo ele é muito perigoso, né, para as peças brancas. Ele é um ataque muito, ele tem alguns ataques muito bons e defende esse cavalo que a gente tenta atacar sempre, né? Cavalo F6, cavalo C3, roque pequeno, bispo E2, D6, roque pequeno, e agora cavalo toma D4. O bispo já mostra a força dele agora tomando em D4, né? A gente buscou simplificar um pouco a posição, só que a continuação ainda tem muitas opções. Por exemplo, aqui a gente continua normalmente com bispo D7, e ele tem dama D2, e a gente tem bispo C6, né, para evoluir a nossa posição. Ele normalmente joga F3. F3 é um lance muito comum, né, para as peças brancas. E agora a gente tem A5, que também é um lance temático. Por quê? A gente pretende avançar depois para A4, né? E só funciona se a torre dele estiver fora da coluna, né? Aqui não adianta porque a torre dele ainda está lá, ok? Mas a gente também tem o nosso cavalo se desenvolvendo ali para C5. Se ele tira a torre da coluna agora, por exemplo, jogando torre de AC1, aí a gente avança para 4, que a gente tem a entrada de dama também. B4, A toma B3, essa é a jogada, é o en passant, né? A gente está com o peão na quinta fileira e o peão adversário andou 2 casas. Parece mágica, mas é uma regra possível, uma jogada um pouco mais rara no jogo de xadrez, mas faz parte também. En passant, uma captura na passada. A toma B3 e a gente tem a entrada da torre aqui em A3. Top, uma posição muito boa para as peças pretas. Se a torre de F vem para D1 e a gente joga 4, ele joga B4, A toma, e aqui, né, não adiantou muita coisa. Se a gente troca as torres, ele que vai dominar a coluna, né, não funciona. Só funcionaria se a torre estivesse fora da coluna, ok? Se ele joga em B3 aqui, por exemplo, a gente continua com A4, ele joga B4, ele fica bem, né? Se a gente joga cavalo D7 é melhor. Cavalo D7 a gente ameaça a entrada ali em C5, né? Mais interessante. Se bispo toma G7, rei toma G7, né? A gente ainda tem um cheque ali de dama, essa diagonal dele está muito aberta, a gente quer dominá-la. É algo que provavelmente não aconteça. Se bispo F2, também é uma boa opção para as brancas. Cavalo C5, torre de AB1, pensando no avanço dos peões. E a gente joga E6. É uma jogada que enfraquece o peão, mas tem a sua compensação por conta da chegada do bispo em E5 e do avanço do peão para F5 também. Bispo D1, F5, E toma F5, torre toma F5, pensando no ataque de bispo em E5 e de torre em H5 ali, tocando no peão de H2. Bispo C2, torre H5, torre de F1, bispo captura F3 e exclama. Essa ideia aqui é muito legal. Por quê? Bispo toma F3, exclama. G toma,
dama H5 cheque, dama G5 cheque, dama toma G5, torre toma em G5 cheque e caiu um cavalo das brancas, né? Então é uma opção muito boa aqui para as peças pretas. Se ele joga bispo E3, as brancas evitam, né, qualquer troca, qualquer coisa. A gente joga agora cavalo em C5, torre de AB1, pensando no avanço dos peões, E6, né, a gente já viu que enfraquece o peão, mas tem a sua compensação por conta dos ataques. Torre de FD1, pensando no ataque ao nosso peão. A gente joga bispo E5, e agora ele pode jogar F4, ele pode jogar bispo F1, e ele pode jogar bispo D4. Se ele joga F4, bispo toma C3, dama toma C3, cavalo toma E4. Top, ganhamos um peão. Se ele joga bispo F1, dama H4, e agora, se H3, dama G3, F4, bispo toma C3, dama toma C3, cavalo E4, a gente ganha mais um peão grátis para as pretas. Se ele joga G3, a gente tem dama em F6, atacando novamente o peão de F3, ali tocando no peão, e atacando o cavalo ali ao mesmo tempo. Então, né, a gente vai ganhar de um lado ou de outro. Isso é certeza. Também vai ser ótimo para as peças pretas. A melhor jogada aqui para ele é bispo D4, ok? Ele está pensando em trazer a dama ali para E3, trazer a torre para D2 e trazer a torre de novo para D1. E a gente joga a dama E7. Se bispo toma em E5, D toma em E5, e a gente está atacando com nossos peões várias casas ali no centro, mesmo com peão dobrado, não é um grande problema. Se bispo F1, torre de AD8, dama em E3, bispo toma D4, torre toma D4, E5 atacando a dama, ou atacando a torre, I'm sorry, e com a possibilidade ali, ó, de deixar o nosso cavalo protegido pela dama, e atacando as duas casas centrais ali de F4 e D4, e com a possibilidade da nossa jogada F5, né, que é uma jogada necessária. Torre em D2, F5, peão toma em F5, G toma em F5, e aqui a gente tem uma posição muito boa para as pretas. A gente tem ainda o desenvolvimento do cavalo para o centro, como uma possibilidade. A gente tem o rei podendo jogar em H8, e aí a gente joga primeiro torre em G8, depois torre em G6 e depois torre em G8 de novo, a torre de D. E a gente tem um ataque muito promissor, muito bom aqui para as peças pretas. Então essas são algumas ideias da defesa siciliana Maroczy. A gente vai ver mais ideias dentro da siciliana ainda na nossa próxima aula. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Até mais.